Muito bem, estamos na parte 2 da resolução de atividades do nono ano. O livro é unidade 1, acompanha os exercícios da página 17 e 19 com o teu livro, para tu observar os enunciados. Nós já estamos então, esse vídeo aqui começa com o exercício de número 6. Já estamos no exercício de número 6 então, que é para escrever o resultado ali das expressões, dessas expressões aqui, em notação científica. Então aqui eu tenho uma divisão, 6,3 vezes 10 na menos 8, dividido por 0,7 vezes 10 na menos 14. Eu vou transformar em fração, eu acho melhor trabalhar com fração, 63 sobre 10 vezes 10 na menos 8, dividido por 7 sobre 10, vezes 10 na menos 14. Né? Divisão, eu vou dividir os dois, esses coeficientes, 63. Como é que faz divisão de frações? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 10 sobre 7. E das potências, como é que a gente faz? A gente copia a base 10 e subtrai os expoentes. Eu tenho menos 8, o menos 14. Então eu coloco mais 14 aqui, divisão de potência de mesma base. 10 dividido por 10 dá 1, 63 dividido por 7 dá 9, 9 vezes 10, menos 8 mais 14 dá 6 positivo, 9 vezes 10 na 6, 9 milhões, isso aqui. 9 vezes 10 na 6, então dá o primeiro resultado, que é do item A, que eu esqueci de colocar aqui. Esse aqui é o item A. Já está em notação científica, vamos passar para o item B. Exercício de número 6, item B então. Tenho esse produto aqui, vou transformar em fração, 0,4, 4 sobre 10, vezes 10 na 7, vezes 1,12, 12 sobre 10, vezes 10 na menos 8. Eu multiplico as frações, 4 décimos, porque é uma multiplicação, né? 4 décimos, vezes 12 décimos. Vezes, agora, as potências de 10 eu somo na multiplicação, copio a base, somo os expoentes. 7 mais o menos 8. Então, 4 vezes 12 dá 48 sobre 100, vezes 10, 7 menos 8, menos 1. Então, esse número aqui é 0,48, 0,48 vezes 10 na menos 1, eu tenho que transformar em notação científica, lembra, né? 48 sobre 100, é fácil transformar em 0,48. Então, a vírgula tem que estar aqui, ó. Eu tenho que aumentar o número, então vai ficar de 0,48 para 4,8 vezes 10. O que eu faço com o expoente? Então, se eu aumento aqui, eu diminuo uma unidade no expoente. Então, a resposta 4,8 vezes 10 na menos 2. 4,8 vezes 10 na menos 2, então. Agora, o item C já está ali. Eu tenho uma potência aqui, então, potência de um produto, 6 ao quadrado dá 36. Opa, caiu o livro, me deu um susto aqui. E potência de potência, 3 vezes, multiplica os expoentes, né? Copia a base, 3 vezes 2 dá 6. Eu vou dar uma pausa aqui só para ajustar o livro. Livro ajustado, a gente tem que agora escrever esse número, 36 vezes 10 na 6, 36 milhões, em notação científica. A vírgula tem que ficar entre o 3 e o 6. Então, 36 vai ser reduzido para 3,6. Então, se eu reduzo o número daqui para cá, eu aumento o expoente para equilibrar. 3,6 vezes 10 no expoente 7. Então tá, vamos para o item D.
No item D, então, eu tenho essa multiplicação dentro do colchete e depois que eu resolvo a multiplicação, eu divido, então. Eu tenho 6,2 para multiplicar por 5, e 6 vezes 2, 30, 0,2 por 5 dá 1. Então, eu tenho 30 mais 1, 31 dentro do colchete, e com os expoentes, que eu estou na multiplicação, eu tenho que somar. Menos 10 mais 20. E tudo isso dividido por 2 vezes 10 elevado no expoente 7. Então, dessa expressão aqui eu tenho 31 vezes 10 menos 10 mais 20, dá o expoente 10, dividido por 2 vezes 10 na 7. Eu divido o 31 por 2. 31 por 2 fica 15,5. 15,5. Opa, ficou esquisito isso. 15,5 vezes 10, com os expoentes na divisão eu subtraio. 10 menos 7 dá 3. 10 menos 7 dá 3, mas eu tenho que escrever em notação científica. Tenho que fazer um deslocamento para a esquerda. Então fica 1,55 vezes 10. Se eu diminuir o número, eu tenho que aumentar um no expoente, um deslocamento. 1,55 vezes 10 na 4, vamos passar para o exercício de número 7. Na página 19, o exercício 7 pede para que tu tenha um exemplo de um número que esteja entre esses dois, 2,53 vezes 10 na 4 e 2,54 vezes 10 na 4. Quando as potências são a mesma, né? Então a gente pode utilizar desse recurso. 2,53 vezes 10 na 4 é a mesma coisa do que 2,530 vezes 10 na 4. Não tem problema nenhum. E a mesma coisa do 2,540 vezes 10 na 4. Agora a gente pode encontrar um número x, que a gente vai chamar x, que está entre 2,530 e 2,540. Então, eu posso dizer que o x igual a 2,535, por exemplo, é um número que está entre esses dois, né? Só um pouquinho, tem que botar 10 na 4, né? Não posso esquecer da magnitude dele. Então, pode botar quantos zeros, né? Quanto que tu quiser, ele pode inventar um número aqui na questão 7, mas esse número, 2,535 vezes 10 na 4, é maior do que 2,530 ou 2,53 e é menor do que 2,540 ou 2,54 vezes 10 na 4, ambos vezes 10 na 4. Feito exercício de número 8. A questão de número 8 fala da produção de metros cúbicos, né? A produção de barris de petróleo e de gás natural, né? No ano de 2018 e pede para que coloque as quantidades em notação científica. 110 milhões de metros cúbicos por dia das quantidades de produção e 2.617 barris. Então, cada um desses números. Lembrando, né, que milhões é 10 na 6, tem que lembrar da tabelinha ali, senão tu volta na tabela que a gente fez nos exercícios anteriores. Então, 110 vezes 10 na 6, 110 milhões, né? A vírgula eu tenho que colocar entre os dois 1. Então fica 1,1, o zero à direita não vai fazer diferença para nós, 1,1. Eu aumentei o número eu diminuí o número em dois deslocamentos, diminuí ele em 2 deslocamentos, isso faz com que eu aumente a potência de 10 em 2 deslocamentos. Então fica 1,1 vezes 10 na 8 metros cúbicos por dia a produção de petróleo e gás natural.
Então, em notação científica, esse número ficou assim: 2.617 barris, a vírgula está aqui, eu tenho que passar a vírgula para cá. Então, fica 2,617 vezes 10. Observa que eu diminui o número em 3 casas. 3 casas decimais. Significa que eu tenho que aumentar o expoente, que antes era zero. Isso aqui é 2.617 vezes 10 na zero, em 3 casas. Então, eu tenho que acrescentar 3 casas aqui. 3 na unidade do expoente. 2,617 mil. Pode dizer, 10 na 3 é 1000. Vamos passar para o exercício de número 9, então. O exercício de número 9 fala de uma galáxia NGC 4151, que está a uma distância da Terra de 43 milhões de anos-luz, light year, né? 43 milhões de anos-luz. E o microscópio consegue enxergar objetos a cerca de 0,005 metros, oferecendo um olhar inédito sobre o mundo nanoscópio. Então, é uma informação que tem ali sobre a galáxia e outras coisas. Tem até coisas interessantes sobre essa galáxia, eles apelidaram como o Olho de Sal, né? Fazendo uma referência ao filme do Senhor dos Anéis e tudo mais. É interessante. Mas o problema, ele pede que tu assinale a alternativa que apresenta números, esses números destacados em notação científica. Então, a gente vai ter que escrever cada um deles em notação científica. Vamos lá, ó, 43 milhões, a gente vai expressar então como 43 vezes 10 na 6, e a vírgula está aqui, eu tenho que passar a vírgula para cá, 4,3 vezes 10, eu reduzi de 43 para 4,3, aumento 1 no expoente, 7. Então, 4,3, 10 na 7, vezes 10 na 7. E essa medida aqui de distância, de comprimento, né? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros e um 5. A vírgula está aqui. Para colocar em notação científica, eu desloco 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é aqui nada. Eu desloco 8 casas. Viu? Só queria ver se estava esperto. Eu tenho que colocar a vírgula para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. 5 vezes 10. Estou aumentando o número em 8 casas para a direita, então na potência eu diminuo. Eu tenho que verificar a alternativa que corresponde a 4,3 vezes 10 na 7 e 5 vezes 10 na menos 8 é a alternativa B, que tem essas duas situações aí. Vamos passar para o exercício de número 10. O exercício de número 10 mostra o sistema solar e um diagrama, né, do sistema solar ali com a distância dos planetas no sistema. E pergunta, aqui o que é interessante no exercício 10, porque ele não pergunta em notação científica. Ele pergunta em potência, em forma de potência, qual é a distância da Terra ao Sol em metros, né? Daí tu olhando o diagrama, tu percebe que a distância da Terra até o Sol, vendo a figura ali, que a distância é em quilômetros, né? É 140 num determinado momento, porque essa distância a gente sabe que varia, a gente já conversou sobre isso, né? A distância é variável dependendo da posição que a Terra está em relação ao Sol, né? Mas num determinado momento ela está a essa distância, 149 milhões e 600 mil quilômetros. E pede para que tu coloque em potência, uma potência ali, uma simplificação, né, em metros.
Então, qual é a referência que a gente tem? Que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, cada quilômetro 1.000 metros. Vamos escrever até em potência, ó. 10 na terceira metros. 10 na 3 vezes o metro. Isso aqui pode ser substituído tranquilamente por 1 quilômetro. Então, escrever esse número aqui, 149.600.000, em potências, 149.600.000 quilômetros. O quilômetro aqui eu vou substituir por 10 na 3 vezes 10 na 3 metros. Aqui está a substituição do quilômetro, que é 1.000 metros, né? Então, esse número aqui eu vou escrever em notação científica, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deslocamentos para a esquerda. 1,496 vezes 10 na 8, né? De reduzir o número em 8 casas, então aumento o expoente em 8 casas. Agora, na sequência, vem o 10 na 3 metros. Em notação científica, eu aplico propriedade de potência aqui e tenho o número 1,496 vezes 10, 8 mais 3 dá 11 metros. 1,496 vezes 10 na 11 metros. Só um pouquinho que tem um probleminha aqui na questão, só um pouquinho. Muito bem, eu só estava verificando ali, a resposta do livro está equivocada, do livro ali, mas tem alternativa, ainda bem, acho que foi um erro só que apareceu no livro ali, mas a resposta correta é o item D, então. Ó. O item D, né? 1,496 vezes 10 na 11 metros, a medida dada em metros é o item D. E aqui a gente fecha então o grupo de exercícios da página 17 até a página 19 nesse segundo vídeo. Obrigado!